Na Assembleia da República, André Ventura falou aos jornalistas sobre dois temas centrais: a nova Lei da Nacionalidade e o Orçamento de Estado para 2026. O líder do Chega destacou que o partido conseguiu vitórias importantes, tornando mais rigoroso o acesso à nacionalidade, exigindo meios de subsistência e combatendo fraudes. Sobre o orçamento, Ventura voltou a apontar o aumento dos combustíveis e a falta de investimento em áreas essenciais como saúde, justiça e segurança. Mas deixou claro, o voto do Chega dependerá das cedências do governo nas próximas horas. Assista agora a essas declarações de Ventura. O maior número de intervenções que alguma vez ocorreu na Assembleia da República por parte de um partido político no orçamento. Serão dezenas, mais de 30 intervenções, todas elas a questionar se o Governo vai ou não aceitar em determinadas áreas, nos impostos, na segurança, na educação, na saúde, alterações. Portanto, à espera ainda que o Governo determine isso. Há outros aspectos onde esses sim, vamos começar por aí, se também estiverem de acordo, em que sim chegámos a acordo durante a noite de hoje, a Lei da Nacionalidade. Acho que é um passo relevante que nos permitirá ter uma lei da nacionalidade. Não houve entendimento total entre matérias, isto é, não foi possível quer a versão do PSD, quer a nossa versão ser absolutamente aceite, nós aceitando deles, eles aceitando a nossa. Portanto, houve uma cedência de parte a parte. O Governo, a maioria que sustenta o Governo, decidiu ceder numa das nossas propostas, que tinha que ver com a obtenção fraudulenta da nacionalidade, e decidiu não ceder numa das outras, que para nós era uma proposta também importante, que tem que ver com a perda da nacionalidade por cometimento de crimes violentos. Significa que não ia ceder em nenhuma dessas três linhas vermelhas, acaba por ceder numa das que talvez considerou ser das mais importantes. Nós apresentámos três grandes pilares desta negociação, conseguimos dois deles, não conseguimos um. É uma grande vitória para o Chega, do ponto de vista da negociação. Em três fundamentais conseguimos duas. A outra hipótese aqui que tínhamos era não ter a lei da nacionalidade. Isso era o que a esquerda gostaria e era o que o Partido Socialista gostaria. Portanto, acho que é uma grande vitória para o Chega. Acho que para o país é uma vitória, no sentido em que vai ter uma lei da nacionalidade, vai ser mais difícil obter nacionalidade em Portugal, vai ser obrigatório, e isto é uma marca que o Chega deixa nesta lei, que quem pede a nacionalidade não possa estar a depender de subsídios, tenha que ter meios de subsistência para pedir a nacionalidade. Vai acabar a pacificação ou a consolidação da nacionalidade ao fim de 10 anos, quando ela foi obtida com documentos falsos, através de burla ou etc. Isto é uma grande vitória do Chega. Não conseguimos a última parte, que era que todos perdessem imediatamente a nacionalidade após cometer crimes. Tenho esperança que numa futura breve revisão desta lei possamos novamente conseguir isso, não é? Basicamente, uma linha vermelha se depois acaba por recuar, porque senão o conceito de linha vermelha depois acaba por não se aplicar. Vamos ver, nós estabelecemos três linhas fundamentais e acho que conseguimos uma grande vitória ao ter duas delas aprovadas. Vocês sabem que a política é a arte da negociação e a arte do possível, não é a arte do que nós queremos nem a arte do que nós desejamos. Nós gostaríamos que as três fossem aprovadas, lutámos por isso, fiz por isso, procurei ontem, madrugada dentro, explicar ao Governo o porquê da importância de quem comete crimes de terrorismo, de violação, de homicídio, perca a nacionalidade. O Governo tem outra perspectiva e está irredutível. O Governo tentou convencer-nos também a nós em mantermos a lei como estava e não alterar a situação da obtenção fraudulenta. Aí vencemos nós e conseguimos esta alteração. O Governo também não via a necessidade de colocar os meios de subsistência e a inexistência ou não dependência de subsídios na lei, e nós vencemos aí também. Portanto, eu acho que foi uma grande vitória do Chega nesse aspecto. Já na lei dos estrangeiros tínhamos conseguido alterações muito significativas à lei. O cenário hoje era este: ou havia uma lei da nacionalidade ou não havia. Não vai voltar ao orçamento. Pode-nos dizer como é que vai votar provavelmente a lei da nacionalidade? Portanto, chegámos a entendimento esta noite que quer o PSD, quer o Chega votarão a favor da lei da nacionalidade. E esta lei da nacionalidade será a lei da nacionalidade destes dois partidos, que é uma lei da nacionalidade, portanto, que se chegou conjuntamente a acordo, e foi esse entendimento que será hoje plasmado. A vocação do Chega mantém-se, até pela aceitação de uma daquelas normas, da norma sobre a obtenção de subsídios, e temos a garantia, e isso sim está dependente da aprovação final, mas temos a garantia de que a maioria votará favoravelmente esta alteração que foi proposta. E se alguma coisa correr mal, não teme vir a ser responsabilizado pela lei? Repare, os políticos têm que correr riscos. Como dizia o Sá Carneiro, a política sem risco é uma chatice. E nós na vida corremos riscos, os políticos correm riscos. Hoje tínhamos duas hipóteses. Ou chegávamos a um entendimento, ainda que não fosse um entendimento que nós desejávamos, e sei que também não é o entendimento que o PSD desejava, ou se chegava aqui a não diria meio termo, mas ou se chegava aqui a um termo, ou não tínhamos lei da nacionalidade. Conseguimos coisas e vitórias importantes, como esta que lhe disse. Não vamos poder ter as pessoas que pedem nacionalidade dependentes de subsídios. Isto é muito importante. Vamos poder aumentar o prazo largamente para se obter a nacionalidade portuguesa. Portugal vai entrar agora, Portugal hoje entra no lote dos países da Europa onde será mais difícil obter nacionalidade. Isto é uma vitória que há 1 ano ou 2 ninguém acreditava ser possível. Hoje Portugal entra nesse lote, graças ao Chega.
E, portanto, entre isso e não ter nenhuma lei da nacionalidade, eu acho que esta é uma vitória. Traz riscos, porque se correr mal, se a lei tiver falhas, se o Tribunal Constitucional entender que ela tem que voltar para trás, cá estaremos. O que eu quero apelar a todos agora é que isto foi um processo de negociação difícil e isto é importante também que o Tribunal Constitucional e todas as entidades do Presidente da República que vão olhar para esta lei tenham presente. Isto foi um processo de negociação muito complexa entre dois partidos que representam mais de 1,5 milhão de pessoas cada, e em que tiveram que negociar tecnicamente, politicamente, articulando vontades, procurando aproximar eleitorados para garantir que o país tinha uma lei da nacionalidade, que a bandalheira anterior tinha acabado, o descontrole da nacionalidade, e que entrávamos no clube dos mais restritivos da Europa do ponto de vista de atribuir nacionalidade. Portanto, isto tem riscos. Para promulgar a lei. Estou a querer dizer que isto foi complexo, foi um processo moroso, foi um processo difícil. Estes processos não se resolvem em 2 dias, nem em 3, nem em 4. Foi preciso muito trabalho, foi preciso muito trabalho técnico. Queria agradecer a todos os deputados que estiveram envolvidos, foram bastantes, mas sobretudo, quer os nossos, quer os do PSD, da primeira comissão. Foi um trabalho árduo, que os senhores muitas vezes não viram, nem eu, não acompanhámos tudo. Trabalho feito noite dentro, artigo a artigo, a linha. Isto é um processo complexo. Chegámos hoje a um resultado que eu acho que enobrece e engrandece o país e que enobrece e engrandece o centro-direita e a direita portuguesa, com a maioria que tem hoje no Parlamento. O que espero agora é que não haja forças de bloqueio que estejam sempre a puxar estes processos para trás, porque é importante também que todas as instituições compreendam a representatividade do que isto significa. Significa que, no total, uma amplíssima maioria da Assembleia da República, com os 2 partidos maiores, chegaram a um consenso que eu acho que agora também deve ser respeitado. Sobre como é que vai votar o orçamento? Não é incógnita nenhuma. Agora estamos a falar da lei da nacionalidade, nós temos exigências. Lá dentro está a ser discutido o orçamento. É disso. Reparem, o Chega apresentou um conjunto de exigências e de medidas que nos parecem importantes e o Governo está a responder a isso também. Não fazia muito sentido estar-vos a dizer como é que vamos votar se eles não responderam ainda. Eu dei-vos ontem o exemplo dos impostos sobre os combustíveis. Para nós, e o Governo acabou por admitir que estava, entre aspas, a mentir ou pelo menos a enganar as pessoas em relação ao ISP. Nós mostrámos que os impostos sobre os combustíveis iam subir e as pessoas iam pagar mais. O Governo primeiro começou por dizer que não, depois assumiu que sim, e na verdade o Ministro das Finanças assumiu que o desconto gradual vai acabar. Se esse for o sentido, nós já deixamos claro qual vai ser o nosso sentido de voto. Mas há um conjunto de outras questões, o investimento na saúde, na justiça, na segurança, e os ministros estão a responder a isso. E estão a dizer se vão comprometer ou não na especialidade de alterações. Portanto, eu diria, se o Governo tiver manifestado abertura nessa alteração na especialidade, é um caminho. Se não mantiver, é outro. Por isso é que eu vos disse que temos que aguardar. Faltam poucas horas para a votação do orçamento. Ontem eu ouvi o Primeiro-Ministro responder sobre várias matérias ao longo do dia. Não chegou para tomar uma decisão sobre o sentido de voto? Não respondeu a muitas coisas. Eu dei-lhe o exemplo já dos impostos sobre os combustíveis, mas outros, o investimento na saúde. Nós tivemos ontem, e não só da parte do Chega, uma clara consciência de todos os partidos, mas o Chega à cabeça, a mostrar como o estado da saúde estava um caos e como o investimento do Governo na saúde não só não resolvia, como não era direcionado. Ou seja, estava errado. O Governo manifestou abertura ou não para reformular o investimento que tem na saúde, que é provavelmente hoje a área mais decisiva de todas. Até agora não, mas isso pode mudar nas próximas horas. E, portanto, não faria sentido o líder da oposição estar a dizer que vai já votar contra tudo sem ouvir o Governo. Nós temos exigências e uma delas, e não é agora, portanto, estamos à vontade, podem ir ver isto para trás o tempo que for preciso. Para nós a questão dos combustíveis é mesmo decisiva. Mas ainda estão em negociações, conversações? Agora estão públicas, mais do que, não estou a dizer que não há linhas de diálogo, mas agora a questão não é uma questão de conversas, agora é uma questão do Governo dizer ali, senhores, estamos dispostos para rever, por exemplo, a questão do ISP, estamos dispostos a rever o investimento na saúde, estamos dispostos a rever a forma como vamos investir na justiça. Olha, um exemplo. Nós solicitámos ao Governo, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que o fazemos, a questão de dar uma pensão aos antigos combatentes. É uma questão que nem sequer tem um impacto orçamental muito significativo. Para nós esta não é uma questão qualquer, é uma questão de princípio e de fundo. É uma questão de fundo. E, portanto, nós não podemos andar o ano inteiro a dizer que isto para nós é mesmo decisivo e depois chegamos ao orçamento e não é. Portanto, são estas pequenas coisas que temos que ver se o Governo ainda dá abertura para isto. André Ventura deixou um aviso claro. Este orçamento de Estado, tal como está, não vai aliviar a vida dos portugueses. Pelo contrário, significará mais impostos, mais sacrifícios e menos investimento em áreas fundamentais como saúde, justiça e segurança. Para Ventura, se o Governo não ceder nas propostas essenciais, o resultado será um orçamento que só castiga quem trabalha e sustenta o país. A questão agora é, quantos mais anos vão os portugueses suportar um orçamento que lhes tira em vez de lhes dar? E você, o que acha? Deixe a sua justiça nos comentários.